próximo domingo, o Diego, professor dos adolescentes, vai trazer o devocional, 5 a 10 minutos. No outro domingo, seu Antônio, pode ser? Vai trazer uma palavrinha, 5 a 10 minutos, tá bom? E no outro, depois do Antônio, seu Valdir. Bem? 5 a 10 minutos de uma palavrinha, tá bom? Antes de nós iniciarmos nosso estudo. Gostaria de ler com os queridos e amados nesta manhã eu fiquei entre dois textos para nós concluirmos esse estudo. Só que os dois textos são riquíssimos e, na dúvida, eu acabei ficando com os dois. São dois textos um tanto longos, mas eu vejo nesses dois textos uma riqueza tão grande para nós, que eu creio não será difícil para nós lermos todo o texto, porque a leitura da Bíblia nunca é demais, concordam? Nunca é demais, né? E sendo esses dois textos riquíssimos, eu falei, eu vou ler os dois textos, nós vamos gastar uns 10 minutinhos na leitura, mas é muito importante, eu não poderia deixar de ler o capítulo 8 e o capítulo 9 de Neemias. O capítulo 8 e o capítulo 9 para nós concluirmos esse estudo. E depois do capítulo 8 e o capítulo 9, nós então vamos concluir com as 4 ou 5 portas que faltavam, tá bom? Será que o Felipe, por gentileza, poderia colocar a Bíblia hábil para nós acompanharmos o texto ali? Neemias 8 e 9, tá bom? É 2 capítulos. Se você não encontrou aí na Bíblia, pode acompanhar aí pelo projetor, ou se você preferir também pode só ouvir, tá? O mais importante é ouvir, não é tanto acompanhar, mas é ouvir, porque às vezes a gente percebe que a leitura já foi até feita. Tem irmãos que ainda estão perguntando que texto que foi lido, o texto que está sendo lido, e perde aquilo que está sendo passado, né? Enquanto os irmãos abrem aí, eu vou pegar o copo d'água que eu deixei ali atrás. Aí já está projetado, não precisa nem procurar na Bíblia. Neemias capítulo 8 diz que, chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele a sua mão direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e a sua mão esquerda Pedaías, Misael, Melquias, Azum, Asdabama,
ou Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram as suas cabeças, e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Adubes, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa, no 7º mês. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabana, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. E de dia em dia, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o rito. E no dia 24 desse mês ajuntaram-se os filhos de Israel, com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma 4ª parte do dia, e na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesuá, Bani, Cadimiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus.
E os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabeias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Repare na beleza da oração de Neemias. Olha só, só tu, ó Senhor, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E aí Neemias, na oração, vai contando toda a história do povo de Israel, né? Desde a saída do Egito, desde o chamado de Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, fizeste com ele aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos jebuseus, e confirmaste as suas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Aí toda a história do povo de Israel, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim adquiriste para si nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos, e leis verdadeiras, e estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e leis lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da penha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entraste para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havias de dar. Porém, aí sempre tem um porém, né? Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Qual versículo que está aí? O que está escrito lá em cima que eu estou enxergando? Como que é? Eles não quiseram obedecer e não se ligaram das suas Tá. Eles não quiseram ouvir-te ou obedecer. Perceba aí a tradução, né? A palavra, como eu já disse aqui, a palavra ouvir no hebraico quer dizer obedecer. Por isso que nessa tradução está ouvir, e na tradução que o Jason leu está obedecer. Porque quando nós lemos ouvir no Antigo Testamento, quer dizer obedeça, né? Ouça, obedeça. E não quiseram ouvir-te ou obedecer-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te, grande em beneficência, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: esse é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Ó a fidelidade de Deus, né? Mesmo assim Deus não os largou mão deles de vez. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar, e isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca,
e água lhes deste na sua sede. Oh Deus bom, né? E de tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram, olha só, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que tinhas falado a seus pais, que nela entrariam para possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste na sua mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância, e comeram, e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém, reparem no porém, né? Sempre tem um porém. Porém, mesmo todavia, contudo, porquanto, né, Deus tinha dado todas essas coisas a eles, muita fartura, muitas bênçãos, tudo que eles podiam imaginar e querer, mas, porém, se obstinaram, foram teimosos, e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas. Olha que terrível, hein? Nós não queremos mais a lei do Senhor. E mataram os teus profetas que protestavam contra eles, ó, tem isso, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Agora vem o resultado, o próximo. Por isso, consequência, os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que o libertaram das mãos de seus adversários. Olha, Deus sempre ouve, né? Não importa a situação que a pessoa está. Se a pessoa reconhecer o seu erro, se arrepender, clamar ao Senhor, não importa a situação, Deus ouve. Prova disso, né? Isso nós estávamos no Antigo Testamento, hein? Que era o tempo da lei, né? Porém, eu chego à conclusão que o mas e o porém são duas das palavras mais importantes da Bíblia, porque esse porém e esse mas modificam tudo, não? Porém, mesmo depois de terem voltado para o Senhor, recebido o perdão, restaurado, porém, em tendo repouso, só de ficar um pouco descansados, tornavam a fazer o mal diante de ti. É a tendência humana, né? Sempre tornar a fazer o mal. E tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Olha, é tão bom, né, quando o homem está voltado para Deus, quando o homem está arrependido, vivendo no descanso de Deus, vai tudo bem. Mas, porém, todavia, portanto, conquanto ele vira as costas para Deus, se volta para os seus pecados, olha, ele acaba ficando novamente nas mãos dos inimigos. Olha, tu os deixaste na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Essa foi a tônica da história do povo de Israel. Estavam com Deus, estava bem. Voltavam as costas para Deus, ficavam mal, acabavam caindo nas mãos do inimigo, eram perseguidos, enfim, ficavam na pior. Aí eles clamavam, Deus ouvia, Deus os restaurava, ficava tudo bem. Depois que estava tudo bem,
voltavam as costas novamente para Deus, voltavam aos seus pecados, largavam de mão da lei de Deus e ficavam mal de novo, clamavam, Deus ouvia. Essa que foi a crônica. O livro de Juízes é todinho assim. O livro que conta a peregrinação do povo pelo deserto é todo assim. Então nós vemos que é a tendência do ser humano. Então, e endureceram a sua cerviz e não quiseram ouvir. Quando a Bíblia fala em endurecer a cerviz, olha, é a pessoa que não abaixa a cabeça, né? Ela ergue a cabeça e fala, não, eu estou certo, ninguém me corrige, Deus não me corrige, eu faço aquilo que eu quero. Porém, olha o porém de novo, porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, olha, reparem quantas vezes o porém, eles não deram ouvidos, por isso os entregaste nas mãos dos povos e das terras. Mas, olha o mas e o porém, mas pela tua grande misericórdia os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Graças a Ele por isso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a sua aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém, novamente o porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente, e nós temos, volta só um pouquinho, por favor, e nós temos agido impiamente. Olha, nessa frase aí resume tudo aquilo, né? O que Deus é e o que o homem é. Enquanto Deus age fielmente, o homem age impiamente. Impiamente quer dizer sem piedade, sem devoção a Deus. É aquela pessoa que não leva em conta a Deus. Pode ir por outro, por favor. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles, nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Olha, com tudo que Deus colocou para eles, na mão deles, né? Mesmo assim, não serviram ao Senhor e nem se arrependeram das suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Olha a condição do povo. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. Olha, o povo que era para dominar, está acima de outros povos, agora estavam sendo dominados. Eles estavam na terra deles, mas trabalhavam para os reis que os dominavam, produziam para os reis que estavam dominando sobre eles, e por isso estavam angustiados, apertados, tudo por causa do pecado, da rebelião contra Deus, de achar que a lei de Deus não vale nada, de achar que as nossas razões estão acima de tudo. Esse é um mal nosso hoje em dia. Isso aí não é história do passado não, viu? A história se repete, sempre se repete, de ciclos em ciclos. A história se repete em ciclos, em toda a humanidade. Nós não somos nem um pouquinho melhores que o povo de Israel daqueles dias. Nós somos iguaizinhos a eles, iguaizinhos. Então, por isso que eu fiz questão de ler todos esses 2 capítulos, porque ensina para nós o segredo da bênção, o segredo de viver abençoado
E o segredo da derrota, o segredo do fracasso, o segredo da bênção é você estar ali vivendo na lei de Deus, na palavra de Deus. E a derrota é você se afastar de Deus, virar as costas para Deus e achar que a sua razão vale mais. Todavia, fizemos uma firme aliança. Olha aí, olha que importante, fazer uma firme aliança. E os escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Bazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Maremote, Obadias, Daniel, Gedeton, Baruque, Meslon, Yamin, Besanias, Bilgai. Pode passar, esses aí são só os nomes, né? Muitos nomes, olha, muitos nomes. Vixe, muito bom. Muito nome. Esses são os que selaram a aliança, né? E falam, não, nós vamos... Pronto. E os restantes do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos os que se tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, suas mulheres, a importância da família toda servindo ao Senhor, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram aos seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Quando a Bíblia fala, volte um pouquinho, anátema quer dizer amaldiçoado. Então quando eles faziam um juramento, eles diziam assim: seja amaldiçoado todo aquele que não cumprir esse juramento, seja maldito todo aquele que não fizer conforme isso, e seja abençoado aquele que o cumprir, aquele que o fizer. Então quando você lê anátema, quer dizer maldito ou maldição, tá? Pronto, pode ir. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Ou seja, eles fizeram uma aliança até de não haver misturas de casamento, casar. Isso nós temos nos dias de hoje como jugo desigual que Paulo fala, né? Quem serve a Deus não pode entrar em jugo desigual com quem não serve, porque depois fica difícil, né? Nós vemos isso aí, não há um acordo. É como se o jugo fala daquela canga que é colocada sobre os bois para ararem, uma canga de madeira que os dois bois juntos vão puxando. Um jugo desigual quando um boi é maior, outro é menor, estão em proporções de tamanho, desigualdade. Então quando nós andamos com alguém que não tem o mesmo pensamento, a mesma fé, os mesmos princípios que nós, fica difícil a caminhada junto, né? Enquanto um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Enquanto um quer parar, o outro quer andar. Enquanto um quer ficar, o outro quer ir. E aí fica aquela dificuldade. Então, por isso que eles fizeram uma aliança. Nós não vamos nos misturar com outros povos, porque outros povos não têm a sua lei. Outros povos não servem a ti. Então, se nós nos misturarmos com eles, vamos ficar corrompidos. E eles não vão se misturar com nós, porque nós não vamos nos corromper. E que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria, qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, nem no 7º ano, deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Ó, aprenderam, né? Depois de muito tempo. Por que eles foram levados cativos? Principalmente pela não guarda do dia do descanso e adoração ao Senhor. Esse é um dia, esses são 6 dias para trabalhar, um dia para consagrarem ao Senhor, descansarem, dedicarem tempo à família, adoração a Deus, um dia na semana. Mas mesmo assim eles queriam produzir, não paravam, não davam o tempo ao Senhor, e nem a terra para descansar. Então Deus falou: não querem por bem, vão então por mal. Agora na confissão, na oração de confissão, eles acabam confessando: Senhor, nós vamos agora assumir essa aliança, cumprir essa aliança, que nós não vamos mais deixar de cumprir os teus sábados. Agora, gente, eu já falei bastante bem, já expliquei, volto a explicar, que sábado não é o dia da folhinha. A palavra sábado quer dizer o quê? Sábado quer dizer o quê? Alguém falou?
Descanso, sábado é descanso. Não importa que seu dia de descanso, adoração, comunhão seja na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós, aqui na nossa cultura, o dia mais adequado é o domingo, né? Porque o domingo a maior parte do comércio está fechado. Mas nada impede que uma pessoa que seja obrigada a trabalhar domingo, por exemplo, o cara que trabalha na aviação de ônibus, o cara que trabalha na polícia, o cara que trabalha, enfim, algum serviço que não pode parar, nada impede ele de ter o seu sábado na segunda-feira, correto? Por isso que os chamados adventistas do sétimo dia pecam nisso. Eles levam a letra da lei ali, olha, na risca. Então para eles o sábado é o dia da folhinha. Fica complicado, porque cada cultura tem o seu dia. O judeu pode ser o sábado, mas o judeu pode ser o sétimo dia, mas para nós é o primeiro dia. Nenhum problema. O importante é que nós dediquemos esse dia ao Senhor. O importante é que nós separemos um dia. Esse dia é diferente de todos, né? Mesmo nós levantamos cedo, já não é mais estressante, já dá um descanso, porque você está fazendo uma coisa diferente. Uma coisa diferente do que você costuma fazer todo dia, né? Esse é o sentido do descanso. É não fazer todo dia a mesma rotina, todo dia as mesmas coisas. É ter uma pausa, uma brecadinha para você fazer algo diferente. E o que mais dá para nós a restauração, na nossa emoção, no nosso físico, no estresse, então, é a adoração a Deus. Nós paramos um dia para adorarmos a Deus, recarregarmos as baterias espirituais, recarregarmos nossa energia, força espiritual, e aí nós estamos preparados para mais uma semana. Muito bem, também sobre nós pusestes preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus. A terça parte de um ciclo é dinheiro, aí está falando de contribuição. Para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimentos e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas, para os sacrifícios pelo pecado, para a expiação de Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Olha, esse era o objetivo das ofertas. Pode voltar um pouquinho. O objetivo das ofertas trazidas para o templo, para os pães da proposição, para as ofertas, para as festas solenes. O povo dizia, vou fazer muita festa também, igual nós, né? Para as coisas sagradas, para os sacrifícios pelo pecado, para a expiação e para toda a obra da casa do nosso Deus, né? Tudo que se dizia a respeito à obra. Pode continuar, por favor. Também lançamos sortes dentre os sacerdotes, levitas e o povo acerca da oferta da lenha, se havia de trazer a casa do nosso Deus segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Até a lenha para o altar, né, vinha das ofertas. Que também traríamos as primícias da nossa terra, e as primícias de todos os frutos, de todas as árvores, de ano em ano à casa do Senhor. Reparem, eles viviam numa cultura agrícola e numa cultura de criação. Então eles tinham ainda a cultura da troca. Antigamente o dinheiro não era tão usado quanto hoje. Antigamente era troca. Por exemplo, eu produzo maçã, o Heber, vamos dizer, produz gado. Eu tenho eu quero um pouco de carne, eu trago um cesto de maçã, ele me troca por um bezerro. Eu produzo trigo, vamos dizer, a Aline produz lã de ovelha, eu trago trigo, um cesto de trigo, ela me dá uma saca de lã, e assim era na troca. Então, quem produzia lã, quem produzia trigo, quem produzia maçã, trazia para a casa do Senhor, era a moeda daqueles dias, valia como troca, tudo se trocava. Então, olha, por isso que a oferta deles, eles falam muito em fruto, as primícias dos frutos, da primeira colheita, de tudo que das nossas ovelhas, olha, como está escrito, que os primogênitos dos nossos, e os primogênitos dos nossos filhos, e os do nosso gado, primogênito, tudo que era o primeiro.
Eles não deixavam uma sobra para Deus, era tudo primeiro. O primeiro das colheitas, o primeiro do gado, o primeiro dos filhos, tudo era consagrado a Deus. Olha, primogênito do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do Senhor nosso Deus, aos sacerdotes que ministravam na casa do nosso Deus. Depois, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, fruto de toda a árvore, o mosto, que era o produto do vinho, e o azeite, traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus. Câmaras eram os armários onde eram guardados. E os dízimos da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Os levitas, aqueles que trabalhavam no templo. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esses recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Olha aí, o templo era chamado a casa do tesouro, né? Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi deveriam trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. E os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar 1 de 10 que habitassem na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E esses são, até aqui, queridos, a leitura foi um pouco extensa, hein? Tem gente cochilando. Mas eu fiz questão de ler, porque eu fiquei na dúvida, meu Deus, eu leio tudo isso, não leio? Mas eu vi que cada parágrafo era importante. Cada parágrafo tem uma lição para a nossa vida. Percebam no início da leitura, quando Esdras reúne o povo para abrir a palavra e ler, num púlpito produzido de madeira, improvisado de madeira lá, o povo se reuniu na praça central da cidade desde a alva. Quando é a alva do dia? 6 da manhã, quando o sol começa a se levantar. Desde as 6 da manhã até que horas? Hã? Não, mais. Nós lemos meio-dia. Pensou? 1/4 do dia, 6 horas, né? 1/4 do dia não é 6 horas? Agora perceba, eles pararam na praça central para ouvir a palavra desde a alva até o meio-dia, 6 horas ouvindo a palavra, né? Pensou? 6 horas ouvindo a palavra. Aqui nós ouvimos meia hora já. Ai, que chato. Mas a palavra de Deus, gente, como é maravilhosa, é bendita, né? Se a gente colocar o sentido nela, não cansa, porque a gente fica assim, olha, maravilhado. Olha a história do povo, se repete nos dias de hoje. Eu leio a palavra, sabe como? Me vendo nela. Por isso que a Bíblia é chamada de espelho, porque a gente se vê nela. Eu me vejo no meio do povo de Israel, eu me vejo como aquele povo. Eu falo, poxa, igualzinho eu. Eles pecavam igual eu, eles eram desobedientes igual eu, eles eram teimosos e obstinados igual a mim. Deus dá tudo assim na mão, olha, está aqui, ó. Quer mais alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Não, Deus, está bom demais. E aí sabe o que a gente faz? Isso eu vou fazer do meu jeito. Nisso, não vou levar em conta a palavra não. Nem vou consultar Deus, vou fazer do meu jeito. Eita, parar um dia para adorar a Deus? Que isso. E aí nós fazemos igual o povo de Israel, igualzinho. Aí depois de 6 horas lendo a palavra e o povo ouvindo, mais 1/4 do dia, o que eles fizeram durante mais 1/4 do dia? O que é 1/4 do dia? Quantas horas?
6 horas. O que eles fizeram em mais um quarto do dia? Vocês não prestaram atenção na leitura. Um prêmio para quem respondeu o que eles fizeram no outro quarto do... Tirando o Luciano, tirando... Quem mais? Deixa eu ver. Tirando o Luciano que... Eu quero o prêmio. Então, fala aí, você quer o prêmio do quê? Hã? Oraram. Não? Eles oraram. Ainda não está completo. Oraram e... Louvaram. Jejuaram. Hã? Jejuaram. Olha o chute, gente. Chuta certo. Isso, um concerto ou uma confissão, né? Vamos dizer, eles oraram, depois vocês cobram para mim o prêmio, tá? Eles oraram e confessaram o seu zelo. Olha a importância da palavra. Na palavra eles perceberam que eles estavam errados. Neemias, Esdras, os sacerdotes foram lendo, foram falando. Olha, na palavra está escrito que os nossos antepassados fizeram assim. Deus foi e como consequência lhes trouxe isso. Aí depois aconteceu isso. Aí o povo foi vendo. O povo foi se vendo no lugar dos seus antepassados, como hoje nós estamos se vendo no lugar deles. Eles foram olhando para si, meu Deus, eu estou assim. Ixi, essa palavra está falando comigo. Não é assim que a palavra fala conosco quando nós lemos aqui a palavra? Então aconteceu isso. Aí o povo foi se vendo no meio da palavra. E aí depois de 6 horas de leitura da palavra, eles ficaram 6 horas orando e confessando os seus pecados. E olha que oração bonita saiu ali no fim. Neemias, ele levanta a voz junto com os sacerdotes, junto com todo o povo, e começa a dizer: olha, Senhor, nós pecamos diante de Ti, olha, nós nos rebelamos, olha, nós fizemos assim, olha, nós não fizemos o certo, se referindo não só a eles, mas também aos antepassados. Eles estavam assumindo o pecado de todos os seus antepassados. E que bonito, o povo chorava, 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 diante da lei, da palavra do Senhor, e da confissão dos seus pecados, né? Que coisa linda, né? Então, veja só, a palavra hoje, queridos, é a mesma palavra de antigamente, não mudou. À noite eu vou falar isso aqui, a semana toda eu estou incomodado. Vou dizer: olha, gente, nós precisamos ter mais reverência para a palavra. Domingo eu fiquei horrorizado. Eu ia falar, mas eu fiquei tão horrorizado. Tanto levanta e sai, entra e vem. Às vezes a pessoa já trazia uma garrafinha d'água e vai, entra. Eu falei, meu Deus, alguém chama na porta, a pessoa vai. Olha a atitude do... Eu vou falar isso hoje à noite, já para falar domingo, eu não consegui. Porque eu não quero falar na hora que alguém se levanta para pensar que é uma direta, mas é para todos, né? É muito geral isso. Isso tinha parado no meio de nós, voltou agora, então tem que novamente reforçar esse aviso, que nem eu falava antes. Pode reparar, toda mensagem, a hora da mensagem, falar: gente, por favor, não é proibido levantar, não é proibido andar, mas somente em caso de última necessidade, quando não tem mais jeito mesmo. Ai, pastor, não estou aguentando mais, eu tenho que ir no banheiro. Ai, meu filho está chorando, eu tenho que levantar. Tudo bem, mas não sem necessidade. Vou dar uma levantadinha porque está chato, hoje o pastor não está inspirado. É naquele tempo que você sai, que a palavra vinha direto ao seu encontro. Só que você saiu, foi ali fora, foi bater papo, foi tudo lá, e se não ouviu aquela palavra que vinha ao seu encontro, pode ser que até ali não estava falando nada com você, não estava servindo para você, só para os outros, mas ali naquela hora veio a palavra e você não pegou. E essa palavra que você precisava ouvir, que precisava vir ao seu encontro, que você precisaria dela naquela semana, faltou. Então é importante, olha, não importa quem seja o pregador, não importa quem seja a pessoa que esteja falando na frente, Deus pode usar uma mula, Deus pode usar uma pedra, Deus pode usar qualquer situação, qualquer circunstância para falar ao teu coração.
E quando nós levantamos, viramos as costas, é como se nós estivéssemos... Não é a pessoa que está falando, é a palavra. Se a palavra está sendo pregada, é a palavra de Deus que está falando. E quando nós fazemos assim, é como se nós estivéssemos virando as costas para Deus. Agora a pergunta, né? Eu sei que vocês não têm nada a ver. Geralmente as pessoas que às vezes fazem isso nem estão aqui. Mas pensa bem. Será que quando nós estamos conversando com alguém, ali, um exemplo aqui, vem cá, estou conversando aqui com o Weber, né? E aí, tudo bem? Aí de repente ele está falando ali, eu viro as costas. Não é assim? É assim, gente, quando nós nos levantamos sem necessidade, no meio da palavra, né? Quando eu tive o pastor na Assembleia, ele lendo uma palavra para nós, e aí ele dizia: vocês escutam a palavra que eu estou dizendo, o que é o maná do céu, como, mastiga e engula, para a pessoa não esquecer. Comer, mastigar, é exatamente isso. É como se nós estivéssemos comendo, né? Quando você come, você não engole sem mastigar. A palavra do Senhor também tem que mastigar. Às vezes é amargo, né? Não é aquela palavra que a gente queria ouvir. Poxa, eu vim tão angustiado, tão chateado por culto. Eu queria ouvir uma palavra. Deus vai te tirar do caminho, Deus vai mudar o quadro da tua vida, Deus vai te abençoar, você é vitorioso, você é mais vencedor, Mas aí vem uma palavra que é só paulada, cacetar, fala, não era isso que eu precisava ouvir. Eu estou aqui caído, eu estou aqui machucado, eu ainda ver uma palavra dessa para me bater mais. Não, mas talvez, ou com certeza, aquela palavra veio porque você precisava dela. Talvez você está nessa situação exatamente porque precisava de uma surrinha, de uma varadinha, de uma pauladinha, para você sair dessa, né? Então a palavra é sempre boa, sempre a palavra do Senhor é sempre... Desculpa, queridos, estar falando isso aqui para vocês, mas é que eu estou só antecipando, que estava aqui entalado na garganta a semana toda, eu estou, sabe? Falo, gente, a gente precisa às vezes, né, relembrar as velhas lições, voltar a fazer uma recapitulação, né? Mas pode ter certeza, não é com vocês, vocês ficaram aqui o tempo todo, não é com vocês, é que realmente às vezes não tem um compromisso mais sério para falar. Mas o nosso tempo já foi. Falta só 3 minutos, só dá tempo de orar, e nós não terminamos as 4 ou 5 portas que faltavam. Semana que vem a gente conclui e já vamos entrar no outro assunto, tá bom? É bem rapidinho a conclusão disso aqui na semana que vem, e nós já entramos no outro assunto, tenho certeza que vai ser muito interessante e edificante para nós. Amém? Alguém quer concluir, quer falar, quer comentar? Não? Tudo bem? Então vamos orar? Deus, nós agradecemos a Ti. Nós queremos, Senhor, dizer que não somos em nada melhores que os antepassados, povo de Israel, aqueles que te desobedeceram, aqueles que foram contra a tua lei. Não somos nada melhores, Pai, talvez um pouco piores, Pai, mas como eles tinham o desejo de se acertar, eles tinham esta tendência, eles tinham essa virtude de confessarem seus pecados e voltarem para Ti. Nós queremos também voltar para Ti, nós queremos confessar que somos maus, somos pecadores, somos pessoas que às vezes voltamos as costas para a Tua palavra, somos pessoas que desprezamos os Teus ensinamentos, somos pessoas que muitas vezes não temos aquele real compromisso contigo, Pai. Por isso muitas vezes sofremos, por isso muitas vezes vamos mal na vida, por isso muitas vezes, ó Pai, nós não damos prioridade a Ti. Senhor, que a partir de hoje possamos fazer uma aliança como o povo de Israel fez, que possamos, ó Pai, repensar as nossas atitudes, os nossos atos, que possamos realmente, Pai, nos dispormos a sermos, a fazermos aquilo que Tu queres, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Te agradecemos porque por causa da Tua grande fidelidade, das Tuas muitas misericórdias, das Tuas infinitas misericórdias, não somos consumidos, não somos, ó Pai, derrotados de vez, não somos, ó Pai, exterminados, mas sabemos, Pai, que Tu mereces o melhor de nós, que Tu mereces, ó Pai, a entrega total das nossas vidas, e que isso só traz benefícios para nós. Portanto, Senhor,
Nos ajuda a sermos assim, nos ajuda a nos mantermos assim, Pai, para que assim possamos andar conforme a Tua palavra e sermos verdadeiramente mais que vencedores. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, e eu te agradeço por cada uma dessas vidas que está aqui, se empenhando para vir ouvir a Tua palavra, e mais do que isso, procurando te obedecer. Guarda essas vidas, protege essas vidas, abençoa essas vidas, prospera essas vidas, dá tudo de bom a eles, Pai, para que se sintam cada vez mais incentivados a seguir no caminho bom. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Vamos terminar então cantando, e vamos, quem trouxe e deseja trazer a sua contribuição, pode colocar aqui sobre o altar, amém? Deus abençoe a tua vida. Não esqueça, hoje é ceia do Senhor, vamos estar aqui numa celebração alegre, celebração feliz, louvando, adorando a Deus, dando graças a Ele por tudo, né? E também preparando a nossa vida para recebermos o alimento, não só o alimento da palavra, o alimento que representa o corpo do Senhor nas nossas vidas, amém? É um privilégio participarmos do corpo do Senhor, recebemos a vida do Senhor nas nossas vidas, né? Tinha uma menina que ia cantar. Peraí, vocês vão acompanhar então a menina que vai cantar. Cadê a Luana? Cadê a Luana? Chama ela, por favor. Ela está pedindo há 2 semanas para cantar. Eu prometi que ela ia cantar de manhã, não à noite, porque